Horário de verão começa neste domingo à meia-noite. Osasco vai ganhar mais um espaço cultural neste domingo. E Mostra de Cinema de São Paulo inclui em seu circuito cidades da região oeste. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Regional. Neste sábado, o teatro vai ocupar a rua Antônio Agu e contar a história dos imigrantes anarquistas italianos que vieram morar em Osasco no começo do século passado. O calçadão da rua Antônio Agu vai reviver uma importante época de Osasco, com a encenação teatral O Preço do Feijão, que conta a história de anarquistas italianos que fixaram residência no então distrito paulistano de Osasco, no início do século XX. A gente tem uma pegada assim, de trabalhar com textos políticos, né? E aí a gente criou a trilogia do trabalho, que está sendo premiada, eu acho isso muito bacana, então a gente pegou o prêmio da Funarte, pegamos outro edital agora, que comporta 3 histórias que falam sobre a relação do trabalhador em luta com o capital, né? A primeira peça dessa trilogia, que é a peça que vai se apresentar na mostra, chama O Preço do Feijão, que conta a história dos trabalhadores grevistas, né, dos italianos grevistas, da vidraria Santa Marina, que fizeram uma greve nessa vidraria, que ficava em São Paulo, ela existe até hoje, foram despedidos por causa da greve e vieram morar em Osasco, né, porque era uma terra de italiano na época, né, tinha muito italiano aqui, e aqui eles montaram uma vidraria em cooperativa. A história é interessante porque eles chegaram aqui, construíram um prédio às duras penas, e quando foram comprar o forno para fazer o vidro na Europa, um advogado infiltrado pelo empresariado paulistano roubou os documentos e o dinheiro e a vidraria acabou não sendo realizada, mas o prédio continuou existindo até 68, quando depois da greve da Cobrasma em 68, as autoridades locais falaram que não queriam nenhum símbolo da resistência dos trabalhadores e aí derrubaram o prédio da vidraria. A peça O Preço do Feijão é a primeira parte de uma trilogia que mostra as lutas operárias que fizeram parte da história de Osasco durante o século passado. A segunda peça chama Máquinas Paradas, Cobrasma 68, que fala sobre a greve da Cobrasma, né? Essa peça ela fala sobre as diferenças que tinham entre as organizações dos trabalhadores dentro da Cobrasma, né, e dentro do sindicato. Então a gente tinha um sindicato muito forte, a gente tinha o Grupo de Osasco, hoje a gente chama de Grupo de Osasco, que eram jovens que eram operários durante o dia e estudantes à noite, muitos deles faziam teatro na época. A última peça dessa trilogia, que a gente vai estrear o ano que vem, né, ela chama Um Gesto de Resistência, que fala sobre o movimento que está acontecendo atualmente no Brasil, que chama Movimento das Fábricas Ocupadas. São fábricas que faliram, os donos da fábrica não pagavam o INSS dos trabalhadores, enfim. Quando as fábricas faliram e os donos falaram assim, vocês estão demitidos e vão cobrar seus direitos para o governo, os trabalhadores ocuparam as fábricas, né? Com resistência, inclusive contra a ordem de reintegração de posse, enfim. E é interessante porque essas fábricas, depois de ocupadas, começaram a produzir muito mais do que quando tinham patrões. A peça O Preço do Feijão será encenada neste sábado, às 11 horas, no calçadão da rua Antônio Agu, em frente ao Osasco Plaza Shopping. E confira no próximo bloco, o horário de verão entra em vigor a partir deste domingo. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Começa a vigorar a partir das 0 hora desse domingo o horário de verão. Com isso, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. De acordo com a AES Eletropaulo, nos 24 municípios sob sua concessão,
incluindo os da região oeste, a medida deve reduzir em 4,5% o consumo de energia elétrica em 119 dias em que o horário de verão ficará em vigor. Em termos de comparação, segundo a companhia, esse volume corresponde à demanda de energia de um mês nos municípios de Barueri e Cotia, que juntos somam mais de 440 mil habitantes. E no domingo, a cidade de Osasco vai ganhar mais um espaço cultural, a Arca de Noé, uma sala de espetáculos com espaço para 300 espectadores, que será inaugurada com a alegoria O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, encenada pela primeira vez em 1517. Neste final de semana será inaugurada mais uma sala de espetáculos na cidade de Osasco, a Arca de Noé, que fica ao lado do Centro de Evento Pedro Bortoloso, na Avenida Nova Granada, número 513. A gente teve a ideia, faz mais ou menos uns 2 anos atrás, de trazer um avião, uma sucata de Boeing para Osasco e fazer um teatro. A gente estudou essa possibilidade, nós ganhamos do aeroporto de Manaus, tinham lá uma sucata e a gente ia trazer para cá. Só que aí a gente teve a ideia de fazer uma arca. Então a gente tem ali uma capacidade para 300 pessoas, a gente conseguiu agora, vamos inaugurar domingo agora, às 6 horas da tarde, com o espetáculo Alto da Barca do Inferno. E a história da Arca, ela até como publicidade é muito interessante para o município de Osasco. O palco da Arca de Noé abrirá suas cortinas pela primeira vez para a alegoria O Alto da Barca do Inferno, grande obra literária do dramaturgo português do século XVI, Gil Vicente, e que é conhecida de grande parte dos alunos do ensino médio. Alunos universitários assistem muito, é para o público em geral, né, que gosta de literatura brasileira e portuguesa. E agora a gente também está focando em espetáculos infantis. Então, na verdade, a gente quer ficar de segunda a domingo fazendo espetáculos de manhã e à noite, principalmente, à tarde para o público infantil. Espetáculos clássicos da literatura infantil e focar muito em obras de vestibular. Domingo, 6 horas da tarde, a gente vai fazer o Alto da Barca do Inferno e depois a gente vai bater um papo com a plateia. A gente está convidando muito educadores, artistas da cidade e autoridades para que conheçam que é um espaço da prefeitura, só que a gente firmou uma parceria público-privada. A gente oferece todas as segundas. Previsão do tempo para os próximos dias. Para fazer diferença, a escola tem que ter. Para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o vestibular, mais preparação. Estudar aqui é assim. Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. A CDHU não entrega só casas. Entrega casas e apartamentos em bairros com infraestrutura completa, com saneamento, ruas asfaltadas, luz elétrica e tudo o que uma família precisa para morar bem. Com o programa Fique em Dia com a Sua Casa, milhares de pessoas que já realizaram o sonho de ter o próprio teto, mas não estão em dia com o pagamento, têm uma nova chance de garantir tudo o que já conquistaram. Saiba mais no site da CDHU. Governo do Estado de São Paulo. Compromisso com você. E celebrando o mês das crianças, o Teatro Nivaldo Santana, na Escola de Artes, recebe neste final de semana o espetáculo de dança, Como Três se Subdividem em Mil, que explora a lógica das brincadeiras infantis. Eu tô aqui com a Mayara, com a Renata e com a Giovana, que são da Teorema Companhia de Artes e estão encenando o espetáculo Como Três se Subdividem em Mil. Mayara, como é que surgiu esse grupo?
A Teorema surgiu esse ano. Na verdade, nós nos conhecemos no Balé Folclórico de São Paulo. E com a ideia de trabalhar um pouco de danças brasileiras, dança contemporânea voltada para o público infantil, a gente criou a Teorema para investigar um pouco sobre esse universo. Partindo do universo infantil, a gente levantou algumas brincadeiras tradicionais que usam o corpo e movimento. Então, bola, corda, amarelinha. E aí a gente encontrou em comum com essas brincadeiras a contagem. Todas elas têm uma métrica. Então, a gente resolveu investigar qual que é a métrica que as crianças usam para construir os conceitos matemáticos. Que lógica é essa que elas estabelecem para os números? Ele está acontecendo na sexta-feira, a partir das 18 horas, e sábado e domingo, a partir das 19 horas, aqui no Teatro Nivaldo Santana. E a entrada? R$5, baratinho. E esse foi o Jornal Regional de hoje. Obrigado pela sua audiência e continue acompanhando a programação da TV Osasco.